pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano da Panda Titan Informática e hoje a gente vai ver um método muito eficiente e controlável através de linhas de comando do console do Linux de como remover arquivos duplicados caso você esteja em servidores ou em algum lugar que não dê para utilizar um aplicativo de interface gráfica para você poder realmente remover os arquivos duplicados. E hoje nós vamos aprender esse comando aqui que vocês estão vendo, que é o fdups, tá? O fdups é muito bom porque você tem um controle mais preciso na remoção de arquivos duplicados aí, caso você não esteja no ambiente gráfico e não tenha nenhuma aplicação gráfica que possa utilizar para fazer a remoção dos duplicados. Então, vamos começar primeiro analisando aqui a sintaxe do fdups, né? O fdups ele pode ser usado, como a gente vê aqui, ó, ele pode ser usado escrevendo o comando fdups, né? E logo em seguida você tem aqui as opções que eu vou explicar aqui embaixo para vocês, tá? E você tem também aqui os caminhos que você vai ter que especificar da onde ele vai ter que procurar os arquivos duplicados, tá? Caminho, para quem já mexe com Linux, sabe muito bem como fazer essa parametrização de caminhos, ok? Então, quais são as opções que você tem que logo depois do comando fdups utilizar? A gente tem aqui o parâmetro R, né? Que ele vai analisar também os subdiretórios do caminho que tem aquele arquivo, aqueles arquivos que você quer verificar os duplicados. Muitas vezes você quer verificar não só no arquivo que você está, mas naquelas subpastas consequentes ou subdiretórios que existem a partir daquele diretório que você está. Então o parâmetro "-r ele vai analisar todos os caminhos. Agora veja bem, ele analisa todos os caminhos, todos, não só aquele principal que você falou, mas qualquer outro caminho que você especificar numa lista de caminhos, já que o fdup ele aceita você especificar vários caminhos lado a lado. Então, no caso, se você tiver 3 caminhos especificados e você usar o parâmetro R, então ele vai procurar nas subpastas dos 3 caminhos especificados, tá? A gente vai ver no exemplo aí que a gente vai dar daqui a pouco. Outra coisa importante que a gente tem que ver é a utilização também do parâmetro "-r", tá? Ele tem uma pequena diferença aqui em relação aos caminhos, é que ele vai apenas analisar os subdiretórios deste caminho que você especificar logo depois aqui dos 2 pontos, ó, tá? Então, logo depois que você especificar aqui dos 2 pontos, você vai especificar o caminho, então ele só vai verificar ali, só naquele caminho que tiver do lado dos 2 pontos. Já os outros caminhos que estiverem fora desse R 2 pontos, ele não vai pesquisar os arquivos duplicados, ok, pessoal? Bom, então, outro parâmetro que vai ser muito útil, já que a intenção desse suporte de remover os arquivos duplicados é a questão de deletar os arquivos que realmente são duplicados, é esse parâmetro aqui, ó, o parâmetro "-d", tá? O parâmetro "-d" é super importante porque ele vai deletar os arquivos que já são cópias idênticas aos arquivos que estão. Agora vamos analisar uma coisa importante. É bom frisar que o comando fdups ele não analisa pelo nome do arquivo. Às vezes os arquivos podem até ter nomes assim, ó, diferentes, totalmente diferentes, mas ele vai analisar por 2 preceitos importantes. Número 1, ele vai analisar pelo conteúdo do primeiro byte, da primeira linha de bytes do arquivo e o conteúdo da última linha de bytes, e vai verificar se esses 2 conteúdos em relação ao início e o fim do arquivo e em relação ao tamanho, se eles são realmente idênticos entre si. Mas aí vem a questão, Adriano, acontece às vezes do meio de um arquivo tiver um dado que é diferente, mesmo ele tendo tamanhos idênticos. Mas aí é que vem a questão da grande vantagem de você utilizar o fdups. É que o fdups ele vai também fazer análise sobre o crivo MD5, né? Para quem conhece o MD5, que é o MD5, ele vai fazer a análise forensica do conteúdo. Se tiver um bit que seja, ou um byte sequer, ou vários bytes, ou que seja um bit mesmo de diferença entre um arquivo e outro, lá pelo meio do conteúdo do arquivo, ele já vai considerar o que? Diferente. Então, mesmo que ele tenha o mesmo nome, mesmo que ele tenha o mesmo tamanho, mas se ele tiver um byte de diferença, muita gente aí que trabalha com forensica digital sabe que o MD5, o MD5, ele vai te dar um resultado diferente.
E se dois arquivos têm MD5 diferentes, consequentemente eles devem ter algum conteúdo diferente, o que significa que não são exatamente iguais. Então, o legal do fduplex é que ele é o comando que faz isso de forma mais rápida, mais proveniente e mais assertiva em relação ao MD5, tá? Então ele não vai apagar arquivos que realmente não são, ele não vai apagar arquivos que não sejam iguais, tem que ser iguais para ele apagar, tá? Então, quando você quiser usar o fduplex para apagar arquivos, você usa com esse parâmetro aí, o traço D, que ele vai fazer a comparação precisa com o MD5, se o arquivo é realmente diferente ou não, tá? Outra característica importante é o traço N, outro parâmetro, né, importante é o traço N. Por quê? Porque se você usar o parâmetro D, imagina que você possa ter aí, sei lá, 49 mil arquivos duplicados, né? E você for usar o parâmetro D, ele vai te pedir a confirmação para deletar cada um arquivo. Então eu não vou confirmar para 49 mil arquivos, né? Então existe uma maneira dele já sair deletando os segundos e terceiros e quartos arquivos duplicados que sejam idênticos? Existe sim. É justamente esse parâmetro traço N. O que é que ele vai fazer? Ele não vai pedir confirmação ao deletar os arquivos duplicados, como está mostrado aí do ladinho aqui, ó, tá? Então, eu recomendo você usar esse parâmetro só se a quantidade de arquivos for enorme. Mas se for poucos arquivos, for 20, 30, 40 ou até 100 e poucos arquivos, vale a pena você não usar esse parâmetro. Não use se for poucos arquivos, porque o ideal é você confirmar um por um, como a gente vai ver nos exemplos aí que a gente vai fazer, tá? Bom, continuando, nós temos o parâmetro aqui do ladinho, ó, se você ver, é o parâmetro traço M minúsculo, tá? O que esse parâmetro faz? Normalmente, quando a gente tem listas enormes de arquivos duplicados, como eu citei ainda agora, 45 mil arquivos ou mais, o ideal às vezes não é que ele mostre para a gente a lista completa de tanto arquivo assim, porque a gente vai se perder na lista. O ideal é que ele só diga para a gente, ó, nesse diretório que você especificou, você tem tantos arquivos duplicados. Então o que esse parâmetro M vai dar é um detalhamento do sumário, quer dizer, da soma dos arquivos. Eu até esqueci de colocar a palavra sumário, mas vamos botar aqui do sumário dos arquivos, tá? Opa, faltou acento. Do sumário dos arquivos. Então, quer dizer, ele vai sumarizar, ele vai somar quantos arquivos duplicados. Ele não vai te dar o total de arquivo das pastas, ele, na realidade ele vai dizer quantos somente duplicados existem, tá? Então o parâmetro a nível de você só querer saber quantos tem é muito útil de você utilizar, ao invés de ele listar para você todos os duplicados, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos que eu vou comentar aqui embaixo, são exemplos bem simples, mas a gente vai treinar eles a nível prático aqui para vocês aprenderem como utilizar. Eu vou até simular alguns arquivos duplicados, um ou dois arquivos duplicados para vocês verem como é que funciona. Então nós temos aqui o comando fduplex com -R, que é justamente para procurar nos subdiretórios de documentos, que está vinculado à pasta do usuário Panda e na pasta home principal do sistema de usuários, que são os perfis dos usuários. Então o que é que ele vai fazer? Esse exemplo aqui, o fduplex, ele vai procurar em todos os arquivos da pasta documentos e em todos os subdiretórios que ela tiver adiante. Então, que ela tiver de subdiretório adiante, ele vai também sair procurando. E nesse caso desse exemplo, ele vai apenas listar para você os arquivos. Ele não vai, na realidade, deletar, vai só dizer quais são e quantos são os arquivos que realmente estão duplicados, tá? Nesse outro exemplo que a gente tem aqui embaixo, o fduplex, ele vai na realidade, como você pode ver aqui, eu tenho dois caminhos, ó. Eu tenho esse caminho do Panda e o caminho do usuário Calango, né? Nesse caso aqui, no parâmetro principal, que é os primeiros parâmetros que eu estou dando, como você pode ver aqui, eu vou até ampliar para você ver. Vamos só tirar daqui, ampliar aqui para vocês verem. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está usando o parâmetro N maiúsculo, que é justamente para não pedir confirmação na deleção dos arquivos. E ele está usando aqui o parâmetro D, que é para deletar os arquivos, mas de ambas as pastas, tanto do Panda como do Calango aqui, ó. Tá? Vale frisar que todos os parâmetros que você der aqui no início do fduplex,
ele vai influenciar não só no primeiro caminho que você der, mas em qualquer outro caminho que você der. Aqui no nosso exemplo, a gente vê que existem dois caminhos aqui, né? Por que que existem dois caminhos? Como você pode ver aqui, eu tenho esse caminho e tenho esse caminho aqui. Por quê? Porque na realidade, se você observar no segundo caminho, ele está dando aqui traço R maiúsculo 2 pontos, indicando aí para o fdupes que ele só vai procurar nos subdiretórios desse usuário aqui, mas não deste aqui. Esse aqui não vai ser pesquisado os subdiretórios, mas aqui em Calango vai ser pesquisado os subdiretórios. O que significa que o R 2 pontos aqui, a pesquisa de subdiretórios só vai influenciar nessa pasta e não nessa daqui do Panda, tá? Bom, feita essa explicação, resta agora para a gente voltar agora para a gente praticar um pouco esse comando aí, né? Então eu tenho aqui um terminal, né? Mas antes, primeiro eu vou aqui na pasta dos usuários, que é para a gente criar algum arquivo duplicado aqui, né? Eu tenho aqui um arquivo chamado título 2 e tenho o título 3, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu vou duplicar esses dois arquivos, tá? Vou criar uma cópia aqui, copiar e vou dar um colar aqui, ok? Então tá aqui, ó, como cópia. Eu vou até renomear eles. Vou chamar esse aqui de duplicado 02 e vou chamar esse aqui de duplicado 03. Beleza, então a gente vê que esses arquivos realmente estão duplicados. Como a gente pode ver, esses 4 arquivos aqui são o duplicado 2 é a cópia desse 2 e o duplicado 3 é a cópia desse. Então o problema é, como é que eu vou saber quem é cópia de quem? Eu não tenho como saber assim só de olhar, eu teria que abrir esses arquivos. Mas aí fica difícil se a lista for de 50, de 60 ou até de mais de 100 arquivos. Então o fdupes ele já me ajuda aí, ele vai me ajudar a identificar quem é duplicado de quem, já que os nomes são diferentes, e aí que fica mais complicado. Então como é que a gente vai fazer? A gente primeiramente tem que pegar o caminho dessa pasta. Então bem aqui em cima, ó, lá em cima a gente tem o caminho, né? Eu vou marcar aqui, ó, vou até ampliar para vocês verem. Eu vou marcar aqui o caminho das pastas, que é o home Panda documentos, né? Aí eu vou copiar esse caminho e agora eu vou para o terminal. Estando aqui no terminal, como é que eu vou fazer agora para usar o fdupes, né? Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho da letra, para a gente poder enxergar melhor aqui. Tá, então, vamos aqui para 20. Ok. Dá o comando clear. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou agora dar o comando fdupes, como você pode acompanhar aí, né? E uma vez dado o comando fdupes, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou justamente apenas pedir para ele analisar o diretório que eu copiei e procurar se existem subpastas com outros arquivos repetidos a partir do diretório documentos. Então eu vou usar o parâmetro R, que é justamente para buscar quantos arquivos eu tenho duplicado. E agora eu colo aqui o caminho que eu copiei, né? Então se a gente for dar Enter e ver o resultado agora, aqui, ele vai dizer, ó, ele mostra pra gente quais são. Como você pode ver aqui, ele está mostrando que o duplicado 03 é um arquivo que tem um nome diferente, mas é uma cópia do documento sem título 3. E aqui eu vejo que o duplicado 02 é uma cópia exata de outro arquivo com outro nome. Se eu quiser que ele apenas me dê a quantidade de arquivos que ele pode deletar, eu posso usar o mesmo comando aqui, acrescentando o parâmetro M, como eu expliquei anteriormente. Então você vê ele aqui, ó, ele me dá o sumário de que existe 2 duplicados em 2 conjuntos. Vale frisar aí para você não esquecer aqui, ó, que ele está dizendo aqui que são 2 duplicados em 2 conjuntos. Bom, e aqui ele diz quanto de memória esses duplicados estão ocupando. Isso é muito legal, porque com esse dado aqui, ó, você já sabe exatamente quanto de memória você vai liberar no seu armazenamento se você remover esses arquivos duplicados, ok? Então vamos partir agora para a remoção, né? Só que como esses arquivos possuem nomes diferentes, eu vou ter um problema. Qual é?
Eu tenho que escolher para ele deletar o arquivo que tem o nome que eu quero manter, né? Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar o mesmo comando, só que eu vou acrescentar, eu não vou colocar, eu vou tirar o M, porque eu não quero mais o sumário, e eu não vou colocar o N, porque se eu colocar o N, ele vai sair apagando diretamente qualquer arquivo que tiver duplicado, mantendo os originais, é claro. Mas eu quero escolher quem vai manter e qual que ele vai apagar. Então, nesse caso, eu só vou colocar o parâmetro D, que é de deleção. Então, você vai ver que agora ele vai pedir a confirmação de cada um para me deletar. Se eu quero deletar um nome ou do outro nome de cada arquivo. Então, vamos ver isso aí. Então, você vê aí, ó, ele me apresentou aqui do lado um arquivo com nome e outro arquivo com outro nome. E ele até numera aqui na frente, ó, número 1 e número 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que escolher aqui se eu quero apagar o número 1, o 2 ou todos os dois. Olha que legal. Ele me dá a opção de eu querer apagar todos, se eu quiser dos duplicados específicos desse conjunto aí. No caso, eu vou querer apagar só o número 2, que é o que tem esse nome duplicado 3, tá? Então eu vou dar o número 2 e Enter. Pronto, ele já apagou. Agora ele me mostra, até aqui indicando, se você observar, ó, ele mostra aqui, ó, que o número 2 foi positivado para deleção, né? E o número 1 se manteve aqui nos arquivos, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Ele está me perguntando agora nesse outro conjunto aqui, se eu quero manter o arquivo 2 ou esse arquivo que está indicado lá na frente como 1. No caso, eu vou querer deletar só o primeiro. Então, eu vou dar 1 e Enter. Ele está agora fazendo a deleção e terminou. Pronto, se eu for lá na pasta, vamos lá na pasta observar, está aqui, ó. Ele manteve os arquivos que foram duplicados e que são os originais, né? Então eu tenho aqui as cópias dos originais que foram deletados, tá, pessoal? Então fica aí a dica de como que você pode escolher melhor na hora de usar o fdupes, qual é o arquivo que você quer manter, né? Então veja que ele negativa aqui o arquivo para você remover, tá? No caso, o que está negativado aqui foi o que ele removeu e o que está positivado aqui foi o que ele manteve. Então, como a gente viu que ele manteve esse e esse daqui, a gente pode ver muito bem, ó, que aqui ele manteve exatamente aqueles que foram marcados como positivo, tá? Bom, agora vem a seguinte questão. Eu vou duplicar ele de novo. Aliás, eu vou duplicar todo mundo aqui. Duplicar logo todo mundo, tá? Vou copiar. Só que eu vou duplicar eles não na pasta que eles estão. Vou criar uma pasta e vou colocar como se fosse uma subpasta. Então vamos colocar aqui como subdiretório, tá? Então ele criou uma pasta e nessa pasta eu vou colar as mesmas cópias com os mesmos nomes. Observe que vão ficar os mesmos nomes, ó, só que em pastas diferentes. Aqui eu tenho em subdiretório e aqui eles estão com os mesmos nomes num diretório diferente. Então o que é que eu vou fazer agora? Aqui no fdupes eu vou mandar primeiro, vamos limpar a tela aqui e vamos mandar primeiro o fdupes pesquisar. Eu quero apenas, opa, está escrito errado, fdupes, eu vou mandar ele apenas pesquisar em relação a subdiretórios, né? E sumarizar nesse diretório principal que a gente copiou, que é o, opa, acabei copiando errado, peraí, vamos voltar aqui, vamos limpar a tela e buscar o caminho lá que a gente estava utilizando, que é esse caminho aqui, ó. Então vamos pegar ele, copiar, voltar para cá e vamos lá novamente, fdupes -rm, eu quero o M para sumarizar, e aqui o caminho. Então vamos pegar o sumário. Ele diz aqui que eu tenho 9 arquivos duplicados em 9 conjuntos e que vai me liberar, se eu apagar, 11 megabytes. Olha, beleza. Então o que é que eu vou fazer? Só que dessa vez eu não quero confirmar nada. Eu quero que ele já saia deletando tudo que ele puder deletar de duplicado, né? Então nesse caso eu vou dar fdupes -r, N maiúsculo e D para deleção. Por quê? O R vai ser para ele procurar não só no diretório principal, mas como nos subdiretórios.
O N, que é para ele não pedir confirmação, tá? Ele não vai pedir confirmação com esse N aí. E o D é para deletar os arquivos, não ficar nada em relação aos duplicados, né? E agora eu dou o caminho, certo? Então ele já vai fazer todo o trabalho sem me pedir confirmação de nada. Então vamos ver o que é que ele vai fazer aí. Se ele vai decidir em manter os dos subdiretórios ou se ele vai apagar os que não estão em subdiretórios. Mas não vai fazer muita diferença, porque já que são cópias idênticas, exatas, ou a gente utiliza um ou a gente utiliza outro. Então vamos lá. Então pronto, ó. Ele já mostrou todo o sumário aqui e já mostrou que nos arquivos principais, que é a pasta documentos, ele manteve o arquivo, ele positivou e negativou nos subdiretórios. Então praticamente, se você olhar a lista aqui, de todos os subdiretórios ele negativou removendo, certo? Então se a gente for lá na pasta agora, ó, e a gente vê, ó, os arquivos originais ainda estão aqui, mas se eu for aqui no subdiretório, ó, vazio, não tem nada. Então ele apagou os duplicados que tinha aí no diretório, né? Então eu espero que essas dicas aí ajudaram a vocês a entender que se você não tiver um ambiente gráfico, não tiver nenhuma aplicação gráfica que possa remover os arquivos duplicados, posso até citar algumas como Catfish e outras, e você não tem um ambiente gráfico para poder rodar elas, a melhor solução é usar esse carinha aí, o FDUPS, tá? Com a explicação que eu dei. Então fica aí um abraço do Panda e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que vai passando aí a mãozinha de inscrição, e não esqueça também de ativar o sininho de notificações aí para você receber a cada semana os nossos 2 ou 3 vídeos que a gente lança por semana aí. Então fica aí o meu coração para vocês e até mais, pessoal.